Oiê, voltei, gente! Hoje a gente vai conversar sobre Verity. Chegou o momento de conversar sobre essa obra contemporânea, esse sucesso, este prêmio Nobel de literatura. Tô zoando, gente. Não, a gente vai falar sobre Verity, mas não é tudo isso, nem vai ser, tadinho, né? Mas tem adaptação vindo aí, que já tem cena das gravações, tem Anne Hathaway, tem Dakota Johnson, tem aquele cara que fez Armadilha, o filme, quem lembra? Ele também fez Pearl Harbor, ninguém vai saber que filme é esse, ninguém liga também. Foi uma das primeiras leituras de setembro, não consegui fazer vídeo a tempo em setembro pra trazer pra cá, porque foi uma loucura no mês de setembro, mas, cara, leitura gostosinha, tá? A Kenya Colleen Hoover, essa querida, ela foi feliz. Aqui ela estava nos dias bons e ela falou, vou escrever uma história de suspense. E fez isso bem, assim, gostei muito, assim, achei uma leitura gostosinha mesmo. As pessoas falavam daquela dinâmica de você pegar o livro e não conseguir largar, porque um capítulo puxa o outro, tá construído de uma forma amarradinha, e tem esse suspense, você quer saber o que tá acontecendo. E, cara, de verdade, senti tudo isso mesmo também. O final me deixou boladaço. Eu imaginei o que estava acontecendo durante toda a história. Eu acreditei no que todo mundo achava que era um delírio da garota, né? A menina. Eu esqueci o nome de personagem, gente. A menina escritora que vai lá terminar de escrever os livros da Verity. Enfim, vamos começar? Link do livro tá aqui embaixo. Se quiser comprar e comprar por aqui, você ajuda o canal. Deixa seu like. Se você gostar desse vídeo, manda para outras pessoas que ainda não leram Verity, para eles terem uma noção do que eles vão encontrar no caminho dessa leitura. Aqui a gente vai ser apresentado a 3 personagens principais dessa história. Eu já anotei os nomes aqui para não perder. A Lowen, a gente tem a Verity. A Lowen é uma escritora, a Verity também é uma escritora. E a gente tem o Jeremy, que é o marido da Verity. Eu acho que tem uma coisa que prende muito aqui, pelo menos me prendeu, que eu tenho uma curiosidade muito grande sobre como é a dinâmica de um escritor para criar seus personagens, escrever suas histórias. Aqui a gente é apresentado a um cenário onde isso é meio que o coração do negócio. Por quê? Verity é uma escritora de sucesso de uma série de livros que está inacabada, porque ela, no momento do início desse livro, encontra-se em estado, dá pra dizer vegetativo? Não dá, não sei que estado dá pra definir ela quando a gente pensa num... Qual seria o CID? É CID que diz que define qual é a doença da pessoa? Não tem um negócio desse? Como que classifica? Ela teve um acidente de carro e ela ficou acamada, meio catatônica, ela não responde, ela não reage. Esse é o estado de Verity. Ela fez fortuna com a escrita desses livros, essa série de livros, e é uma série que se destaca, mudou a vida da família dela. O marido dela nem trabalha mais. Mas eu acho engraçado, porque a Verity vira escritora do nada, assim, é uma coisa mais aleatória do mundo. Ela entrega a obra, o primeiro livro, os primeiros manuscritos dela pro marido, na época /namorado, sei lá, lê e ele gosta e vê algo promissor ali, e aí eu fiquei tipo, sério? Mas ok, vamos deixar essa licença poética acontecer aqui, e ela se torna uma escritora de sucesso. A série dela fica uma série aclamadíssima, ela ganha muito dinheiro, muda a vida da família dela, o marido dela para de trabalhar. Ela tá prestes a entregar, se eu não me engano, os últimos 2 livros da série, é uma série de livros, e acontece o fatídico acidente que acama ela. Os fãs, a legião de fãs está esperando esses livros saírem. Se eu não me engano, eles nem sabem que ela está naquele estado. Eu acho que de alguma forma eles conseguiram abafar essa história do acidente ou algo assim. Os fãs estão esperando, a data de lançamento dessas continuações está se aproximando, nada está sendo feito porque Verity está do jeito que está. E aí o que acontece é, procura-se uma escritora ghostwriter, que numa livre tradução seria essas pessoas que escrevem em nome de outros artistas, né? Elas realmente fazem a história acontecer, escrevem tudo ali, e depois o autor, dono, né, daquela história, só basicamente assina e leva todo o crédito por aquilo. Enfim, numa livre tradução, resumindo muito, simplificando mais do que devia, meio que isso. Procura-se então essa ghostwriter para fazer os livros, terminar a saga de Verity. Quem seria essa mulher? O livro começa de uma forma muito esquisita, porque assim, eu fiquei tentando linkar, pegar mensagem subliminar, trazer, sabe, eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa, mas não consegui achar
motivo para aquela cena ter acontecido, se não ser impactante mesmo de cara, chamar sua atenção, pegar você, se foi esse o intuito, me pegou, e você ficar o tempo todo tentando criar esse link de alguma forma, quem era aquele cara, o que aconteceu, enfim. O livro começa, o que acontece? Começa com um acidente horroroso, então a Lowen tá caminhando pela rua, indo, se eu não me engano, indo ter um encontro com o agente literário dela, pra ver essa proposta que ela tinha recebido de ser ghostwriter de alguém e ganhar uma grana, porque ela tá muito ferrada de grana. A mãe dela acabou de falecer, se eu não me engano, e aí ela tem muitas dívidas, a mãe dela deixou muitas dívidas, parecia ser uma pessoa também não muito legal, ela tem lá seus problemas com a mãe, tinha, né, porque a mãe já não existe mais, mas ela tá ali meio lascada, então ela tá pegando os trabalhos que estão surgindo pra poder se manter e recuperar a grana ali e tal. Do mais absoluto nada, numa dessas travessias de rua, ela, antes de atravessar a rua, é surpreendida por um carro desgovernado que passa na frente dela e atropela o cara que está na frente dela. Simplesmente explode esse cara de uma forma absurdamente horrível, assim, no nível dele literalmente explodir e sapricar ela inteira de, né, fluidos. E aí você fica, tipo, já nas primeiras páginas com essa cena, assim, tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? O que eu acabei de ler? Qual a necessidade disso? Isso tem alguma ligação com a história? O que tá acontecendo? Ela meio que fica em choque, um cara aparece, começa a ajudar ela, eles vão pra um restaurante ali perto, ele dá a camisa dele pra ela e tal, porque ela tava toda suja, ela tinha essa reunião, etc, enfim. Acontece essas coisinhas, beleza. Quando ela chega lá no escritório pra essa reunião, o que eu já achei absurdo, porque acabou de presenciar uma coisa horrível dessa. Será que eu faço o quê, gente? Tomo um calmante, vou pra casa, tiro um dia. E ela vai pro escritório encontrar o agente dela e ter a reunião dela. Quando ela chega lá, ela vê que a proposta que eles têm pra ela é ser ghostwriter de uma série de livros que é muito famosa. E é aí que entra o marido da Verity na história. E pasmem, quem era o marido da Verity no momento que ele entra na sala? O cara que deu a camisa para ela lá na rua. E aí é explicada a situação, tem toda uma questão de segredo que as pessoas não podem saber, né? Que Verity está do jeito que está, enfim. E a proposta é muito boa. E aí o que acontece é que entre sims e nãos, barganhas e negociações, a Lowen aceita ser a ghostwriter dos últimos 2 livros ou 3 livros, não me engano, não me lembro agora exatamente, da série. Só que para isso o que acontece? Ela teria que ler os livros, estudar todos os materiais que a Verity já estava levantando e pesquisando e construindo ali a respeito das próximas histórias, né, das continuações. E esses materiais estão na mansão em que Verity morava e está hoje lá acamada. E ela precisaria fazer essa imersão nesses materiais para conseguir captar o que a Verity estava preparando para o destino desses personagens. Então isso vai ser literalmente um estágio na casa da Verity. E lá se vai menina Lowen para a casa de Verity. Quando ela chega lá, o que ela encontra? Uma casa gigantesca, Verity podre de rica, coitada, não tem como aproveitar nada do que ela conquistou ali. E aí ela começa a perceber que a dinâmica familiar ali estava meio esquisita antes de acontecer o que aconteceu com Verity, né? Ela vai descobrindo ali que as filhas que eles tinham e o casamento feliz que eles tinham já vinha desmoronando fazia um tempo. As meninas morreram, né? Então ela teve a morte dessas 2 meninas que eram gêmeas. E isso abalou demais a estrutura do casamento. Aí tinha um terceiro filho que era o garotinho, né? Esqueci o nome da criança, que é irrelevante aqui, ninguém liga pra ele. Eu também não achei, não dei a mínima pra esse garoto. A criança é o filho mais novo, sobrou ali, então ele é super protegido. O pai dá toda uma atenção e tal. E o cara parece ser um cara legal, assim, sabe? As coisas foram acontecendo, mas ele tá ali, ajuda a cuidar de Verity, tem toda essa assistência, tá por perto. E não é um cara de farras, nem nada do tipo, enfim, é um cara normal ali, que tá meio que vivendo esse luto das filhas ainda, né? E agora também o luto, de certa forma, da esposa, que tá ali acamada, e enfim. E ainda tendo que educar e dar atenção pra essa criança, um menininho pequeno, que passa ali o tempo todo ao redor da mãe, naquela cama. Dinâmica estranha, sabe? É um clima esquisito, sabe? Na casa. Você sente que a atmosfera ali
tá meio densa, tá meio estranha. E a Verity, por mais que seja uma pessoa que tá ali, que não colabora, que não colabora é ótimo, né? Não lava uma louça, aquela inútil deitada naquela cama, mas ela tá ali e ela, de uma certa forma, você percebe que tem um ressentimento, tem uma rusga ali no que diz respeito ao que o esposo sente por Verity, sabe? E você se pergunta, o que tá rolando? O que aconteceu aqui? E aí o que acontece é que Lowen vai começar a descobrir o que estava acontecendo quando ela começa a pesquisar os materiais da biblioteca, que aparentemente era uma bela de uma zona, e ela encontra um manuscrito. Nesse manuscrito tem a história do casal. E é aí que entra o negócio, gente. Aqui juntou duas coisas. Meu gosto por entender como é o processo criativo para a construção de personagens e escrita de um livro e fofoca. Aqui eu falei, vamos até o fim aqui, né? Que eu já tragam o jabuti que é de colinho. E aí fomos nós acompanhar o que aconteceu na história daquele casal. Eu capto, assim, semelhanças, eu capto referências aqui do quê? De um garoto exemplar. Eu peguei referências do quê? De uma menina do trem. Você consegue sentir umas pitadinhas assim de eu já vi isso em algum lugar, hein? Mas sabe o que é? Eu acho que no final não é referência ou plágio, não é nada do tipo. Mas é que a história, de uma forma geral, ele tem um tom que pra mim me pareceu muito... Me digam se eu surtei. Mas você que é 30 a mais, pra mim me pareceu uma história pronta para ser adaptada para rodar daqui a alguns anos no Super Cine num sábado à noite na Globo. Aquele tipo de filme, sabe, sensual, perigoso, que tem um cara mais velho, gato, um caso extraconjugal, um crime, sabe essa energia? Me pareceu muito isso, assim, um roteirão para um filme desse, sabe? Que você termina e fala... Não sei se eu tô excitado, se eu tô com medo. Se eu pudesse resumir essa história, seria isso. E tá tudo bem, não é que seja ruim não, tá? É porque na minha cabeça eu fico colocando as coisas nas caixinhas e eu coloquei nessa caixinha, assim. Sabe uma coisa meio... ninguém vai ter assistido esse filme, mas obsessiva. Tem um filme que se chama Obsessiva. Tem a Beyoncé, o Idris Elba, se eu não me engano. A Ellie Larter, que era de Heroes, enfim. Podia falar sobre filmes aqui também, acho que seria legal. Mas enfim, tem essa energia. Para os mais antigos, quem é 40 a mais, 35 mais, vai ter uma energia meio a mão que balança o berço, uma parada meio assim, sabe? Na minha cabeça vai ser esse filme. Não tem como isso aqui ser adaptado e virar um suspense, um romance, um dark romance que, flerte com galera de 20 anos. Não consigo, cara. Que isso? Eu com 20 anos tava lendo Divergente, tava lendo Crepúsculo, tava lendo... sei lá, Jogos Vorazes. A galera de 20 anos hoje tá lendo Dark Romance, assistindo filme. Que isso, galera? Hein? Enfim, me perdi, que eu já não sei mais nem onde eu tô, onde é que eu parei. Tá. Aí ela foi ler os manuscritos. Fomos eu e ela, Lowen, ler os manuscritos. Aí você começa a entender a dinâmica do que era o início do relacionamento. E aí você, assim, acompanha todos os detalhes, os pormenores. E aí é que entra uma coisa que eu não sinto falta, que se tirasse eu ia dizer, caraca, não senti a menor falta, que é o detalhe picante, a safadeza, o namorar pelado que ninguém pediu. Gente, só por isso, sabe? Tipo, precisava. Eu acho que não precisa. Não quero ser puritano não, tá? Não sou mesmo, assim, foi uma vagabundinha total também. Mas assim, até parece, quem me conhece sabe que eu não... Mas assim, o problema não é isso. O problema é, cara, não sei, não entendi o que se quis ali, adicionando esses detalhes. Que nem bem escrito o suficiente pra ser excitante é. Pra mim, pelo menos, eu li e pensava, bom, então. Mas tem esses detalhes, estão ali. Não só ali também, né? A casa, os móveis do quarto em que ela está... contam histórias. Então tem uma cabeceira de cama toda mordida que você pensa, o que aconteceu aqui, querida? Enfim, detalhes, né? Depois ela vai lendo, aí você descobre o que aconteceu ali, e aí você fala, eita, pau. Aquela voz cearense que eu acho massa. Mas é o tipo de coisa que você olha e fala, tá, ok, eu viveria bem sem saber desses detalhes, mas tudo bem. O que eu acho que no final eles queriam dizer é que o casal era muito feliz. Era uma delícia, era uma bela de uma delícia. E aí, o que acontece é que
Desde o início você já percebe pelo manuscrito que Verity é uma bad bitch. Verity não vale o que o gato enterra, em livre tradução. Mas tem um detalhe. Aliás, é um detalhe que naquela hora faz muito sentido. Que a série de livros da Verity fez sucesso, se tornou o sucesso que se tornou, porque ela escreve pelo ponto de vista do vilão, se eu não me engano. E isso é muito diferente. E como que alguém faz isso, né? Que exercício você faz para conseguir enxergar as coisas pela ótica de quem está sendo mal nas histórias? Ou que está com as intenções tortas naquela... Entendeu? Aí você olha e fala, pra ela era muito cômodo mesmo. É claro que ela vai fazer sucesso escrevendo pela ótica do vilão. Olha como ela é! E aí, menina, segue-se as maiores atrocidades que você pode imaginar que ela fazia com essas crianças, né? O terror psicológico e a humilhação que ela submetia as meninas a partir do momento em que ela ficou grávida, assim, porque a gravidez naquele manuscrito, pelo que é dito ali, acabou o casamento dela. Acabou pra ela, porque o cara tava muito feliz, mas ela tinha ciúme de dividir a atenção com o marido. Ela tinha ressentimento, assim, eu tinha um pouco de ódio pelas meninas estarem, de certa forma, destruindo o corpo dela, que era perfeito. O tempo que ela ia dedicar para essas garotas, tudo que envolvia doar-se para essas crianças, para ela era algo absurdo. Ela não conseguia aceitar que ela teria que se doar no nível que uma mãe tem que se doar para um filho. E o que acontece é que as crianças nascem, você vai acompanhando os anos, né, de crescimento dessas crianças e tudo mais, e se passam cenas muito ruins, cenas muito pesadas, assim, de maus tratos a essas crianças. Uma cena específica dela com uma criança no berço que aquilo me deixou zoado, assim, de você parar e dar até um pouco de náusea, assim, daquela situação. E aí, uma coisa que fica claro nesses manuscritos é que, de certa forma, ela teve uma conexão, uma culpa praticamente direta com a morte das duas primeiras filhas. E isso é mega pesado. Cara, isso deixa a gente muito bugado, assim. Eu fiquei lendo aquilo pensando, meu Deus, não acredito que ela era essa pessoa mesmo. E ela vai dando os níveis de detalhes, vai passando... Enfim, você vai ficando, né, possesso com o quão ruim ela era. Tudo pra ter a atenção dele só pra ela. Sério, é uma bizarrice, assim. Esse ódio também vai tomando a Luane, né? Então ela vai descobrindo esses detalhes, vai ficando com um ódio cada vez maior de Verity. No paralelo a isso, tudo que ela tá lendo e descobrindo, tem ela vivendo ali na casa pra fazer essa pesquisa. E aí entra essa questão de se tornar um suspensão, um thrillerzão, super cine, que ela começa a desconfiar que Verity não está naquele estado de vegetativo, naquele estado de incapacidade total que ela aparentemente está. Vai acontecendo umas situações que dá uns cagaços e ela vai ficando com a pulga atrás da orelha, desconfiando, pelo que acontece ali, com muita propriedade, com muito motivo, de que Verity está fingindo tudo aquilo. E aí você pensa, não é possível. Não, Verity, você prometeu. Mentira, não prometeu nada, coitada, tá lá, né? Aí você fica, gente, isso aqui vai se encaminhar pra um caos que eu quero só descobrir. E é isso que vai realmente acontecer. A partir do momento que ela começa a desconfiar que Verity está, na verdade, bem e que está fingindo tudo aquilo, é que ela tenta entender por que ela está fazendo tudo aquilo, então. O que está acontecendo? Do que ela está fugindo? Ela está querendo fugir de alguma coisa? O que está rolando? Gente, e aí a gente vai ladeira abaixo com esses três. Caldo entorna legal. E o final, eu ia fazer uma partezinha onde eu falo sobre o final. Eu discuto esse final, mas eu acho que não vale a pena porque eu vou estragar muito a experiência de vocês. Mas é um final que me deixou meio bugado, assim. Eu não sei exatamente que lado eu tomo nessa história. Pra ser Team Carta... Eu abraçando os fandom da história. Ai, gente, pelo amor de Deus, garoto, você tem 34 anos. Vou dizer só isso sobre o final. Eu não sou Team Carta porque eu achei a justificativa da carta, o motivo do manuscrito Para de chutar o microfone, viado. O motivo do manuscrito existir, segundo a carta, eu achei tão raso, eu achei tão... Você jura, Colin? Você vai meter essa altura da vida? E eu achei raso demais, assim. Eu achei que o manuscrito entrega muito detalhe, vai muito fundo, vai... Entendeu? Então, assim,
Pra ser Team Carta, eu precisava de mais detalhes. Eu precisava ser convencido, como eu fui convencido com os detalhes que o manuscrito me trouxe. O manuscrito te traz detalhes suficientes para você acreditar que Verity era aquela pessoa péssima que ela se apresentava ali naquele manuscrito. Então eu li, eu parei, eu pensei, eu fiquei tipo... Será? Estaria cometendo um grande erro, grandes coisas. Esse personagem parece até que eu tô falando da vida de alguém, né? Mas eu fiquei com essa sensação de que... Não, seria fácil demais. Ah, claro que eu não comentei, né? Mas assim, você pode se imaginar, né? Lógico que você já sabe, já deve imaginar que Lowen começa a se interessar, obviamente, pelo marido de Verity, né? Porque é uma bela de uma fura-olho. Além de estar na casa da mulher. Ela comia do meu galeto, ela comia do meu arroz, ela usava a minha roupa. Miriam Souza da Cruz Conceição. Filma a cara dela, filma a cara dessa demônia. Ela vai pra casa da mulher, escreveu os livros da mulher e ela fica com o marido da mulher. Eu achei isso desnecessário também, tá, Loen? Pra mim, aqui você me perdeu também, que eu achei uma sacanagem, tá? Uma talaricagem. Ela não era amiga de Verity, ok. Tava até com raiva de Verity no final. Mas precisava? Eu acho que não precisava. Faria a mesma coisa? Provavelmente faria. Enquanto posso julgar, eu julgarei como se eu tivesse muito princípio. Mas é isso, eles se envolvem, tem todo um rolê, eles têm um trailer ali no meio da história. É óbvio que isso ia acontecer, até porque senão não teria o Dark Romance, não seria um romance, não teria, né? Enfim, o que Verity fez foi vender muito bem o marido dela, exatamente isso, tá? Vendeu bem pra caramba ele nos manuscritos, a mulher ficou louca por ele, avançou nele com certeza, eu entendi ela. Pra mim foi meio que blé, não dei muita bola pra isso, eu queria saber o que estava acontecendo, o que Verity fez pra ser o que está, né, pra se tornar o que se tornou e tudo mais. É isso, mas o final, gente... Eu confesso que fiquei um pouco triste, eu confesso que fiquei um pouco chocado, bastante chocado. Eu não vou dar mais detalhes, senão eu vou estragar o rolê, mas... No final, quando eu terminei, eu pensei... Ok... É um bom livro, eu gostei. É um ótimo entretenimento. Acho que é isso aqui, que uma leitura de entretenimento mesmo, aquela leitura gostosinha que você faz quando você para pra fazer, sabe, do seu tempo livre, é isso que o livrinho tem que entregar. Um entretenimento gostoso, que não te leva pra reflexões demais, pesadas, sabe? Eu acho que enquanto livro, Verity tá num lugar que é o lugar daquele filme conforto que você coloca e você já sabe a história, mas você coloca pra fazer um barulho, pra te acompanhar, pra você ver e não precisar pensar muito sobre. Gostei de Verity, achei que se Collins continuasse ou continuou escrevendo como ela escreveu aqui, acho que justifica bastante o sucesso dela, porque por assim que acaba, eu não entendi o hype. É de entendimento fácil, é acessível, entretém, entrega plot twists legaisinhos, cria senso de comunidade, que é essa coisa de você, no final do livro, ficar, será que eu acredito no manuscrito ou acredito na carta? Então você meio que divide, o público gera conversa a respeito da história. Amei, cara, achei assim, bem pensado, achei gostoso, assim. Acho que, claro, se você tem mais repertório, se você já leu muitos outros escritores de suspense, de thrillers, como, sei lá, Agatha Christie, de investigação, o Sidney Sheldon. Aí, ok, eu acho que daí você cria repertórios, né, vem de um lugar de muita robustez, e aí que você cai aqui e fala, tipo, tá, é meio blé, não dei muita bola não. Mas pra quem tá começando, cara, isso aqui é o tipo de livro que faz você gostar de leitura, se você não tem hábito de leitura. Sabe? Então, assim, acho que tem valor nesse tipo de leitura. Então, não dá pra demonizar, não, só porque você já é cabeçudo e leu muita coisa. Grande, li grandes obras de thrillers, grandes obras de... Tipo, para, tá? Para. Bem menos pra ti, porque, assim, thriller, quando a gente pensa em literatura, pra mim, pelo menos, ele entra muito no lugar de, sei lá, humor pro cinema. Nem premiação específica a gente vê um humorista recebendo. É meio primo feio, sabe? O primo pobre da literatura. Ninguém dá muita bola, não. Mas é o tipo de leitura que prende muito e tem muito mercado. E acho que tem um poder muito grande de arrecadar muitos novos leitores. Thrillers e terror. Pra mim, é sempre uma boa isca. Quando eu tô, inclusive, em épocas em que eu tô lendo menos, uma coisa que eu faço é achar um thriller legal, achar um suspensão, achar um terror que me dá uns cagacinho, e aí eu vou e
e resgato, porque acho que é o tipo de, até de mídia, né, de produto mesmo que as pessoas consomem bastante, né, então prende, fisga muito a gente, instiga a curiosidade, sabe? Então isso é legal, isso é gostoso, então tem muito valor sim, tá? Se você não leu, vale sim a leitura, se joga que você vai aproveitar bastante e vai ser bem divertido. Pra mim, Verity, eu digo sim. Que bosta! Ai, parece uma campanha de uso de droga. Só que o contrário, né? Para a droga, você pega seus dedinhos e diz... Mentira, pelo amor de Deus. Esse foi o vídeo de hoje, ficou longo pra caralho. Eu vou me lascar pra fazer a edição desse negócio, tá com quase 1 hora de vídeo. Espero que você tenha gostado, deixe seu like se você gostou, compartilha com outras pessoas que possam gostar dessa resenha também. Se quiser comprar o livro, o link tá aqui embaixo. Comprando é óbvio que você ajuda o canal, me dá R$1 de comissão, entendeu? Me dá um negócio, paga um pão, uma margarina, um negócio. E é isso, até o próximo vídeo.